Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E a carta dizia: Eu quero que você cure o meu general da lepra. E então, quando o rei de Israel viu Naamã entrar, ele viu quem ele era, o capitão do exército da Síria. E quando ele recebeu a mensagem: Eu quero que você cure este homem da lepra, o rei ficou agitado e preocupado. Ele disse: Veja, ele está querendo começar uma briga. Sou eu Deus para curá-lo da lepra? Ele está querendo encrenca. Ele está querendo começar uma guerra. Então o rei rasgou as suas vestes e ficou muito aborrecido. E Eliseu soube que o rei tinha ficado aborrecido por causa daquela exigência. Ele disse: Mande-o para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi até a casa de Eliseu, mas Eliseu nem mesmo saiu para vê-lo. Em vez disso, mandou seu servo Geazi com a mensagem: Vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Depois que você mergulhar as 7 vezes, você ficará limpo da sua lepra. E Naamã ficou enfurecido. Ele disse: Aquele cara não teve nem mesmo a capacidade de sair e falar comigo pessoalmente. Mandou um servo me dizer para me lavar no rio Jordão. Nós temos rios melhores em Damasco. E ele foi embora indignado, louco da vida. No caminho, um dos servos disse a ele: Senhor, se o profeta tivesse lhe dito para fazer algo grande, como matar o dragão e pegar as 7 maçãs de ouro, se ele tivesse lhe dado algo grande para fazer, o Senhor faria com prazer. Mas como é uma coisa simples, por que o Senhor não tenta? Que mal isso pode fazer? Então eles foram até o rio Jordão, e Naamã lavou-se no Jordão, e a sua carne ficou rosada, como a pele de um bebê, a lepra se foi. Ele ficou tão emocionado que voltou à casa do profeta, porque ele estava cheio de presentes que o rei da Síria tinha mandado. Então ele voltou até Eliseu para lhe dar alguns dos presentes que ele tinha trazido da Síria. Mas Eliseu disse: Não, eu não quero os seus presentes, pode ficar com eles. Agora, na volta, ele reconheceu que não havia Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora eu sei, ele disse, eu lhe peço que o Senhor aceite esta bênção. Versículo 16. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Agora, eu disse que o sujeito que tem esse tipo de dom encontra problemas. Infelizmente, algumas pessoas que têm o ministério de cura ou outro ministério usam o dom para enriquecimento próprio. As pessoas ficam muito emocionadas quando veem a obra de Deus. Elas querem encher o servo de Deus de presentes. Mas aqui está Eliseu recusando o presente, e muito corretamente. Ele não curou Naamã, o Senhor curou Naamã. Por que Eliseu receberia um presente? O homem insistiu, mas ainda assim ele recusou. Na cura de Naamã, nós vemos algumas coisas interessantes, e uma delas é que tipicamente todos nós, realmente temos dificuldade em aceitar a graça de Deus. Todos nós gostaríamos de fazer alguma coisa grande para o Senhor. Sabe, eu gostaria de conquistar 1000 gigantes ou algo assim, e quero fazer algo grande para Deus. Basta receber de Deus a simplicidade,
com a qual Deus me dá. E Ele me dá gratuitamente e de modo tão simples que eu não posso ficar com nenhum crédito. De alguma forma, eu gostaria de merecer ou fazer por merecer as bênçãos de Deus, mas eu não posso. Eu só posso receber a bondade de Deus pela graça. E a salvação é uma coisa tão simples. O Senhor diz simplesmente: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Nós lemos isso em Atos 16, versículo 31. Ah, como é simples! Mas nós nos rebelamos contra esta simplicidade. Senhor, eu vou servi-lo e vou testemunhar e vou orar e vou fazer isso e aquilo. E eu digo a Deus todas as coisas que eu vou fazer por Ele por causa do que Ele fez por mim. É muito difícil aceitar graça com graça, não é? Basta aceitar o fato de que Deus me ama e receber os dons de Deus graciosamente. Agora, quando o servo Geazi viu Eliseu recusar os presentes, ele pensou: puxa, o que eu poderia fazer com só pouquinho daquilo tudo? Eu poderia comprar um olival, uma vinha, eu poderia contratar alguns servos, eu poderia me dar bem se eu tivesse só um pouquinho daquilo. E ele começou a pensar no que ele poderia fazer com parte da recompensa que Naamã ofereceu. Então ele foi atrás de Naamã. Disseram: parece que o servo do profeta está vindo. Então ele disse: vamos esperar. Talvez tenha dado errado. E quando Geazi chegou, ele disse: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo está bem. Só que o meu mestre recebeu a visita de uns jovens profetas e eles não tinham muita coisa. Por isso ele gostaria de algumas trocas de roupas e um talento de prata. Naamã disse: aqui, fique com 2 talentos de prata. E ficou muito feliz por poder dá-los a ele. Na verdade, ele mandou um homem para levar as coisas. Mas quando eles chegaram ao portão da cidade, Geazi disse: está ótimo, agora eu mesmo levo. Ele pegou as coisas e as deixou em casa, e voltou assobiando. Versículos 25 e 26. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Agora vejam, ele começa a ler a mente dele, ou ele começa a discernir o que estava no coração dele. Estas são as coisas que ele achava que conseguiria comprar com dinheiro: os olivais e as vinhas, os servos que ele teria. Ele iria comprar gado, ele também iria comprar algumas ovelhas. Ele vai se arranjar. Mas o profeta começa a dizer todas as coisas que ele estava pensando fazer com aquele dinheiro. Ele diz, versículo 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Agora os filhos dos profetas disseram: Ei, é muito difícil viver com você. Você vive de modo muito restrito. Nós precisamos edificar uma casa para nós em Jericó. Então ele disse: Muito bem, vão a Jericó e edifiquem a sua casa. Eles disseram: Venha conosco e nos ajude. Então ele foi até Jericó com eles, e eles estavam cortando algumas árvores perto do rio Jordão. O machado de um dos rapazes caiu na água. Ele disse: Puxa vida, eu tomei aquele machado emprestado. E Eliseu disse: Onde ele caiu? O rapaz disse: Ali. Então Eliseu pegou um pedaço de pau e jogou-o no rio, e o ferro flutuou. Ele disse: Apanhe-o. E o rapaz pegou o machado. Versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E nós vamos armar uma emboscada contra o rei de Israel quando ele voltar.
Então Eliseu contou ao rei, advertindo-o sobre a emboscada que Ben-Hadad tinha armado. E ele salvou o rei de Israel, avisando sobre as armadilhas que Ben-Hadad tinha preparado. Mais uma e mais outra vez ele avisou o rei. Então Ben-Hadad achou que talvez alguém do seu conselho estava vazando informações. Havia um vazamento na segurança. Então ele chamou o seu general e disse: Muito bem, qual de vocês está trabalhando para o inimigo? E eles disseram: Nenhum de nós, mas há um profeta na terra de Israel. Se você conversar com a sua mulher no seu quarto, ele sabe o que você está dizendo a ela. Ele disse: Vão e tragam-no como prisioneiro. Então eles disseram: Bem, ele está em Dotã. Então o exército sírio foi até a cidade de Dotã e a cercou com seus cavalos, carruagens e um grande exército de homens. Eles foram à noite e cercaram a cidade. Então de manhã, quando Geazi, o servo de Eliseu, acordou e saiu, ele viu que o exército sírio tinha cercado a cidade de Dotã. Ele correu de volta, acordou Eliseu e disse: Nós estamos perdidos, nós estamos cercados pelo exército sírio. Versículos 16 e 17. Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Discernimento espiritual. Com certeza isso faz toda a diferença no nosso modo de ver a vida. Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos a verdade, para que não vejamos as coisas físicas e óbvias, mas que vejamos a realidade espiritual, pois muitas vezes, no físico, parece que a derrota é certa, a não ser que você consiga ver a esfera espiritual, então você sabe que a vitória é certa e segura. Se nós olhamos só para a carne e para o físico, nós temos a tendência de ficarmos cheios de medo e desespero, sem esperança, porque parece que não há solução. Isto é porque nós só vemos as coisas que podem ser vistas. Mas Paulo disse, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora, ele fala dos homens do Velho Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, como grandes homens de fé, e referindo-se às obras e façanhas de um grande homem de fé. De um grande homem de fé, ele diz, porque ficou firme como vendo o invisível. Qual era o segredo da resignação, da persistência daqueles homens? Qual era o segredo do seu poder? Qual era o segredo da capacidade de passar pelas coisas que eles passaram e por tudo o que eles sofreram? Eles conseguiam ver além das coisas físicas óbvias. Eles conseguiram ver a esfera espiritual. Eles suportaram como se vissem o invisível. Homens que têm discernimento espiritual, na verdade, veem muito mais. E é por isso que as suas vidas são tão estáveis e tão firmes, mesmo que o mundo ao seu redor esteja tremendo. E por conseguirem ver espiritualmente, eles não são abalados. Versículos 18 e 19. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, até os portões da cidade e até o rei de Samaria. Versículo 20 ao 31. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria, e já cercados pelo exército samaritano. O rei de Samaria estava agitado, ele não sabia o que fazer. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai.
Mas ele disse: Não os ferirás. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu, e cercou a Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Agora, é interessante, eles estavam tendo esses problemas porque o rei estava conduzindo o povo à idolatria. No entanto, ele quer culpar Deus e o servo de Deus pelo problema. Como alguém pode se tornar tão irracional? Mas é interessante que muitas vezes, quando alguém tem problemas, eles querem atacar um servo de Deus. Eles querem culpá-lo. Eles acham que você tem orado por eles ou algo assim. E eles ficam furiosos com você por causa dos problemas pelos quais estão passando, quando os problemas existem porque eles abandonaram o Senhor. Mas isso é só uma parte da irracionalidade das pessoas. E ele estava culpando o profeta de Deus. Deus, me ajude, amanhã eu vou arrancar a cabeça daquele homem. Versículo 32. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem, após ele, o ruído dos pés de seu senhor? E então o rapaz chega correndo na varanda. Eles abrem o portão e o seguram, prendendo-o, e o rei apareceu. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Versículos 1 e 2. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, cerca de R$1, e 2 medidas de cevada por um siclo, cerca também de R$1, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? Agora, é interessante que muitas vezes nós tentamos descobrir como Deus consegue fazer a sua obra. Deus nos dá gloriosas promessas, mas eu quero saber como Ele vai realizá-las. Eu tenho que conseguir descobrir como Ele vai agir. Agora, a Bíblia diz, lá em Filipenses 4,19, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mas como ele vai suprir? As contas estão chegando. Como ele vai pagar as contas essa semana? Como ele vai fazer? Como se eu precisasse saber os métodos. Agora, eu estou sempre tentando descobrir como Deus vai suprir as minhas necessidades.
Eu estou sempre tentando achar um jeito para que Deus responda às minhas orações. E quando eu descubro um jeito pelo qual Deus possa respondê-las, então as minhas orações passam a ser orações de direção, em vez de orações diretas. A minha oração se torna a solução. Senhor, eu já descobri. Se o Senhor fizer isto, e isso, Senhor, tudo vai dar certo, vai acontecer. Mas Deus nem sempre segue as minhas instruções, e é aí onde nós temos problemas, porque se Ele não seguir as minhas instruções, eu fico irritado com Ele. Eu não acho que Ele quer me ajudar, eu não acho que Ele quer responder a minha oração. Por quê? Porque Ele não está seguindo as minhas instruções. Eu tenho tudo planejado para Deus poder agir. Em vez de orar de modo direto, eu digo a Deus como realizar o seu trabalho. E então, ele tentou calcular e racionalizar. Como é que pode ser, se estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, como é que eles iriam vender farinha por R$1 no dia seguinte? Deus pode abrir as janelas do céu e derramar farinha por todo lugar, mas ele estava zombando da promessa de Deus. Agora, isto acontece por causa da incredulidade. Ele zombou da promessa de Deus por causa da sua incredulidade, porque ele não conseguia imaginar como Deus poderia fazer o que ele disse que iria fazer. Agora, eu nem sempre consigo imaginar como Deus vai fazer as coisas e é aí que eu entro em pânico. Enquanto eu consigo imaginar uma maneira para Deus operar, eu estou bem. Mas se o meu número não foi escolhido num sorteio, então como Deus vai me tirar desse problema? Ele falhou comigo. Eu tinha tudo planejado. Tudo o que ele tinha a fazer é sortear o meu número. E ele não entendeu. Agora eu quero que você saiba que Deus tem recursos que você desconhece completamente e Ele tem meios de operar que você nem mesmo sonhou em pensar. Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Nós lemos isso em Isaías 55, versículos 8 e 9. Também lemos em Romanos 11:33, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Não cabe a mim descobrir ou saber ou imaginar como Deus vai fazer a sua obra. Eu só tenho que acreditar que Deus vai operar, porque Ele disse que iria fazer. E se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas aquele sujeito, por causa da incredulidade, zombou da promessa de Deus. Versículo 2. E ele, o profeta, disse, amigo, deixe-me dizer uma coisa. Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou seja, Deus vai agir apesar da sua incredulidade, mas você não vai tomar parte disso. E isso que é trágico na incredulidade. Muitas vezes ela impede que você tome parte mesmo depois que Deus fez a obra. Agora Deus fez uma gloriosa obra de salvação por você. Mas muitos não tomam parte da gloriosa obra de Deus por causa da incredulidade. A incredulidade impede que Deus opere na sua vida. Você vai ver a obra de Deus, mas não vai poder tomar parte dela. Você pode ver o que Deus fez. Ele fez o que prometeu, mas você não pode tomar parte por causa da incredulidade. Como a incredulidade pode roubar de você as coisas de Deus e as bênçãos de Deus? Você verá, mas não comerá. Agora, naquela noite, do lado de fora do portão, ou fora dos muros de Samaria, versículo 3, e 4 homens leprosos que moravam no aterro. E naqueles dias a lepra era uma doença tão repugnante que as pessoas viviam isoladas da comunidade. Elas eram forçadas a viver isoladas. Quando alguém se aproximava delas, elas tinham que gritar, imundo, imundo, para que a pessoa não chegasse muito perto. Agora, os leprosos geralmente viviam fora da cidade, do lado de fora do muro, onde as pessoas jogavam o lixo, e elas sobreviviam com o lixo que era jogado por cima do muro. Mas a fome era tanta em Samaria que eles não estavam jogando lixo, eles o vendiam.
não vinha nada por cima do muro, e aqueles leprosos estavam famintos. Você pode imaginar como era. Se eles estavam comendo bebês na cidade, como seria tentar sobreviver do que era jogado pelo muro? Versículo 3. E aqueles 4 homens estavam morrendo de fome, e disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Boa pergunta. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Em outras palavras, se eu não fizer nada, eu vou morrer. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Por que ficar aqui até morrer? Agora, não faz sentido entrar em Samaria, pois estão passando fome em Samaria. Eles não podem nos dar comida, então vamos ao acampamento dos sírios. Se eles nos matarem, não vamos perder nada, porque nós vamos morrer de qualquer forma. Mas é possível que eles tenham misericórdia de nós e nos dê pedaços de pão. Então, os 4 amigos aventuraram-se, digamos, na fé. Mas eles foram baseados na filosofia. Você não tem nada a perder. Quer dizer, se eles nos matarem, o que perderemos? Nós vamos morrer de qualquer forma. Nós estamos morrendo de fome. Se nos matarem, nós não vamos perder nada. Mas eles podem nos dar de comer. Nós não sabemos. Então eles, os 4 leprosos, partiram em direção ao acampamento dos sírios. Agora, Deus realizou um milagre. Quando os 4 leprosos iam pela estrada na direção ao acampamento dos sírios, na escuridão da noite, os sírios pensaram ouvir o som de carros e cavalos e de uma multidão de homens. Eles disseram: o rei de Samaria contratou os egípcios e eles estão vindo contra nós. Vamos fugir. E eles começaram a correr. Um homem perguntou: ei, para onde você vai? Os egípcios estão vindo. E todos começaram a fugir. E foi um pandemônio no acampamento dos sírios, pois todos eles partiram em retirada na direção do rio Jordão, subindo a Golã para a Síria. E então, quando os 4 leprosos chegaram na primeira tenda, não havia ninguém por perto. E um deles abriu a tenda e disse: veja isso! E as mesas estavam postas. E eles começaram a devorar tudo. Eles pegaram tesouros que estavam jogados pela tenda e cavaram um buraco para enterrá-lo. Outro correu para a outra tenda. Venham aqui, na outra tenda. E eles foram correndo até lá e começaram a pegar as coisas e a enterrá-las. Um deles, de repente, parou e disse: espere um pouco. Não estamos agindo corretamente. Se nós ficarmos com isto, algum mal vai nos acontecer. Pois aqui perto, na cidade de Samaria, o povo está passando muita fome. E se nós ficarmos aqui e guardarmos tudo para nós, se nós devorarmos tudo e não dissermos nada a eles, algum mal vai nos acontecer. É melhor voltarmos e dizer que há muita comida para todos. E então eles voltaram ao muro de Samaria, e o guarda estava andando para lá e para cá, procurando os sírios, apertando o cinto, sentindo as dores da fome. Os homens chamaram e disseram: ei, homem, o acampamento dos sírios está vazio e há muita comida para todos, o suficiente para alimentar toda a cidade. E então o guarda correu até o rei e disse: acabei de receber um relatório. O acampamento sírio está vazio e há comida para todos. E o rei disse: é uma armadilha. Não deixe ninguém sair. Tranquem os portões. Os sírios são dissimulados. Eles sabem que estamos famintos. Eles devem estar escondidos em arbustos, só esperando que nós abramos os portões da cidade e saiamos correndo. E assim que abrirmos os portões, eles entrarão com tudo e vão acabar conosco. Não deixem ninguém sair. E vemos mais uma vez a tragédia da incredulidade. Deus proveu como tinha prometido, mas a incredulidade os impede de tomar parte da gloriosa provisão de Deus. E um deles disse: Rei, nós ainda temos 5 cavalos na cidade que não foram comidos. Por que o Senhor não deixa que 5 de nós saiamos para examinar, para ver se conseguimos encontrar algum sírio? E o rei disse: muito bem, podem ir. E assim eles pegaram os 5 cavalos que restavam na cidade e foram cavalgando até o rio Jordão. Eles voltaram na manhã seguinte e disseram: é verdade, rei, não há um só sírio deste lado do Jordão. No caminho nós encontramos sandálias e roupas e as coisas que eles jogaram para que corressem mais depressa. Eles se foram.
Então o rei disse ao homem em cuja mão se encostava, sobre quem ele se apoiava, uma espécie de primeiro-ministro, que no dia anterior tinha dito ao profeta de Deus: ainda que Deus abrisse as janelas do céu, como isto poderia acontecer? O rei disse a ele: desça e vigie o portão, enquanto o povo entra e sai. Então ele desceu para guardar o portão, mas na pressa e no desejo de sair, o povo o atropelou e ele morreu. E a palavra do profeta se cumpriu. Ele viu, mas não comeu. Este é o trágico preço da incredulidade. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Então ela partiu e mudou-se para a área dos filisteus, e ficou por lá por 7 anos. Agora, depois de 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e descobriu que pessoas tinham se mudado para sua casa e para sua propriedade e tomado a terra. Agora, por acaso, o rei daquela época estava conversando com Geazi, o servo de Eliseu, e Geazi estava dizendo a ele todos os milagres que Eliseu tinha realizado. A mulher estava indo falar com o rei para pedir que ele lhe desse a terra de volta. E Geazi estava falando sobre a mulher cujo filho tinha morrido e que fora curado e tudo mais. E na mesma hora ela chegou para falar com o rei para tentar conseguir a sua terra de volta. E Geazi disse: como vive o Senhor, esta é a mulher. É ela. Esta é a mulher sobre quem eu falava. Então o rei perguntou a ela: este é o menino que foi curado. Ele estava morto e foi curado. Então o rei lhe restaurou a terra e mais todo o fruto dos campos, desde o dia que ela deixou a terra. Versículos 7 e 8. Depois veio Eliseu a Damasco, até a área de Ben-Hadad, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E o anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael. Agora, vocês lembram que, na semana passada, nós estávamos estudando a fuga de Elias para o Monte Horebe. Ele estava se escondendo numa caverna e o Senhor disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias falou: eu tenho sido zeloso por Deus, o Senhor sabe que eles quebraram a sua aliança. Eles quebraram seus altares e mataram seus profetas. Eu sou o único que sobrou. E o Senhor disse: não, o que você está fazendo aqui? Você não está fazendo nada. E Deus disse: escute, saia daqui. Vá a Damasco para ungir Azael, rei da Síria. Agora, isto aqui aconteceu mais tarde. Eliseu está na Síria, e o rei Ben-Hadad está doente e manda Azael, aquele que Elias tinha ungido para ser rei da Síria, consultar Eliseu para saber se o rei iria se recuperar da sua enfermidade ou não. Então Azael foi a Eliseu e disse: o rei quer saber se ele vai se recuperar da sua enfermidade. E Eliseu ficou em pé, olhando para ele. Ele perguntou: bom, qual é o problema? E ele disse: bem, o rei certamente vai se recuperar da sua enfermidade, mas ele vai morrer. E Eliseu continuou olhando para ele e começou a chorar, e Azael ficou muito constrangido. Versículos 12 e 13. Então disse a Azael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. De novo, em ação, um maravilhoso discernimento espiritual, pelo qual Eliseu conseguia ver o que o futuro reservava, o que aquele homem, Azael, iria fazer aos filhos de Israel. Isto faz lembrar de quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém. No dia da sua entrada triunfal, quando ele começou a chorar, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesses também
ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, derrubarão a ti e aos teus filhos. Lemos isso em Lucas, capítulo 19. E ele chorou, porque pôde ver o que estava reservado para a cidade diante dele, que ele observava do alto do Monte das Oliveiras. Ele pôde ver a devastação que viria e chorou por causa dela. E aqui o profeta pôde ver o que esse homem iria fazer, a terrível devastação, as atrocidades. Ele começou a chorar e o homem ficou constrangido, claro. Ele disse que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Bem, ele voltou a Ben-Hadad, que perguntou o que o profeta disse. E ele falou: o profeta disse que certamente o Senhor vai se recuperar dessa enfermidade. Mas ele tomou um cobertor e feriu Ben-Hadad, e Azael se tornou rei da Síria. Versículo 16. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. E então é aqui que nós encontramos Jorão e Jeorão reinando ao mesmo tempo. Um é filho de Acabe e outro filho de Jeosafá. Jeosafá e Acabe eram uma espécie de co-conspiradores. Eles eram amigos e talvez tenham decidido dar o mesmo nome aos seus filhos. Versículos 17 e 18. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, porque tinha por mulher a filha de Acabe. E assim a idolatria e outras coisas do reino do norte foram introduzidas em Judá, o reino do sul, através de Jeorão. Ele foi um rei mau, perverso. Versículo 18 ao 20. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá. E ele desceu e os feriu, mas ele mesmo foi posto para correr pelos edomitas. Depois, o povo de Líbina juntou-se aos edomitas na revolta contra Judá. Versículo 24. E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, Acasias tinha parentesco com Acabe e Jezabel. Ele teria sido neto deles. Versículos 25 e 26. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália. Ela era uma mulher perversa. Ela era, versículo 26 ao 29, filha de Omri, rei de Israel, e andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. E então Acasias subiu para ver o rei, para confortá-lo na sua enfermidade. E agora, na próxima semana, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 9, e nós vamos ver que estes 2 reis são assassinados durante essa visita. Jeú torna-se rei de Israel, e haverá um novo rei em Judá. Vamos ficar em pé. No Salmo 119, versículo 11, Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E também disse: a entrada das tuas palavras dá luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Que Deus possa enriquecer o seu conhecimento sobre si mesmo através do estudo da sua palavra, e que possamos aprender o valor do compromisso com Deus, e que nós possamos aprender os perigos da incredulidade. Que Deus nos ensine, através da palavra, como andar com Ele em fé, e que Deus nos conceda discernimento espiritual nestes dias que virão, especialmente nos dias maus, que vão piorar cada vez mais. Se você não tem discernimento espiritual, você vai sucumbir, vai ser vencido. Que Deus lhes dê discernimento espiritual para poderem ver os bastidores, para que vocês vejam o que os outros não estão vendo, para que vocês vejam que Deus está operando e que a sua mão está nas coisas que estão acontecendo, que Deus está operando a sua vontade e os seus propósitos, pois Jesus vai voltar muito em breve, e que Deus lhes dê grande discernimento espiritual enquanto entramos neste período sombrio da história dos Estados Unidos. Que vocês sejam sustentados pelo poder do Espírito e pela esperança que é nossa pela palavra de Deus.